Mix do Brasil. Programa de conteúdo livre. Agora na Mix. Mix Tudo. Ô, Caco, hoje eu vou falar baixo. Eu não vou ficar gritando no ouvido das pessoas hoje. Hoje é o momento da gente dar aquela desacelerada. Não, pelo amor de Deus. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira? Final de semana tá batendo na porta. Já é sexta-feira. Não tem que ficar estressada, não. Nossa, porque o carnaval foi logo aí, agora a gente já tá chegando no final de semana. Meu Deus, passou muito rápido. Sabe uma coisa que a gente tem e que vai ajudar muito as pessoas, principalmente pós-carnaval, principalmente nessa euforia de uma semana corrida, cheia de coisa pra fazer, principalmente nos relacionamentos, que hoje é sexta-feira, a gente fala de relacionamento aqui no programa. Tem muita gente sofrendo, arrastando chifre no asfalto. Ixi, perdeu o amor no carnaval, não achou, chutou o balde, perdeu a alça, mas tá assim, ó, confusa numa sexta-feira. Aí a pessoa acha que sextou, vai fazer o quê, Caco? Vai cair na folia, vai curtir, vai beber, vai exagerar, vai errar mais, mas não vai não, sabe por quê? Por quê? Porque o programa de hoje vai te colocar no centro. Você vai desacelerar, você vai aprender realmente o que tá fazendo aqui nessa terra, e você vai entender que pra ser feliz não necessariamente precisa de coisas e do outro. Com ela, a nossa convidada de hoje, eu falo ou você fala, Caco? Por favor, faça as honras. Monja Coin, eu não acredito que eu vivi, que eu tô nessa profissão e eu consegui estar frente a frente com você e ainda te entrevistar. Seja muito bem-vinda, meu amor. É uma alegria estar aqui e saber que, como você disse, o nosso bem-estar, a nossa felicidade independe Exato. de coisas e de pessoas, mas de nós e desse olhar para dentro que aprecia a si mesmo e a vida. Nossa, olha, já chegou o quê? Dando o quê? Aquele tapa de luva, aquele tapa de Monja Coin pra gente aprender. Chacoalha a galera, Caco, que eu já vou te mandar uma pedrada. Você é feliz? Eu acho que eu sou. Demorou. Monja, falou eu acho. Eu acho não é. Acho que não encontrei ainda. Eu acho não é. Fala a verdade, Monja. Não, a gente tem que pensar o que é felicidade. O que a gente está nomeando como felicidade? Sim. Será que existe um estado permanente? Ou se existem momentos em que a gente fica mais eufórico, mais alegre, mas às vezes até mesmo a tristeza, a perda pode ser uma coisa feliz. Sim. Que nos leva a um crescimento. Depende do ponto de vista que você enxerga, né? Se você vê alguma adversidade, alguma dificuldade sempre como um problema e não como uma lição de vida pra você crescer e amadurecer, aí vai do ponto de vista de cada pessoa, né? O Brasil agora vai aprender comigo, com a Monja Coin e com o Caco. Aliás, aprender comigo, me achei, né? Na verdade, a gente tá aqui pra comandar o programa junto com você que tá aí do outro lado. A partir de agora, você pode mandar perguntas e também participar do programa no @MixTudoNaMix, que é o nosso @, tá? Do Instagram. Pode mandar mensagens no meu também, no Giza.on. Aproveita pra seguir ele, Caco Grandino, nosso apresentador, e a nossa convidada, que é a Monja Coin também. E se você quer espaço, quer ser notado e notada, principalmente nessa 1 hora de programa que passa assim, ó, voando, entra no youtube.com/RádioMixFM, que a gente vai continuar aqui sempre quando tá tocando música, né, Caco? Reverberando todas as mensagens e a Monja trocando ideia com os nossos ouvintes também. Eu não tô acreditando que a Monja tá aqui ainda. Eu também não. Você sabe que passa uma paz, uma tranquilidade? Eu tô diferente hoje. Eu tô diferente também. Peraí, eu tô me sentindo diferente, Eu Caco. tô me sentindo também. Ó, Nunca pensei que eu fosse me tornar essa Giza. eu vou chegar em casa e minha mulher vai falar: amor, você não tá igual. Eu falei: não, é que agora eu já tenho uma desacelerada. Tô tirando um pouquinho o pé do acelerador, né? Porque vai entrar o final de semana e a gente quer o quê? Quer buscar a paz interior, quer ficar em casa ali quietinho, dar uma estudada, quem sabe? Exato. O Caco só pensa em estudar, Monja. Isso eu é tô felicidade? Será? Ele só quer estudar. Eu não tô ouvindo direito. Você não tá me ouvindo? Ai, meu Deus, o fone da Monja está desligado. Vamos lá, tá baixo. Aumenta um soltou pouquinho. ali, peraí. Soltou, Monja. Desculpa. Galera, vem entrando na live. youtube.com/RádioMix. Pronto, agora sim. Agora ficou muito Monja, alto. o que eu falei? Eu falei, o Caco só pensa em estudar também. Não pode, né? Tem que variar um pouquinho, não tem? Olha eu julgando o Caco. Coisa Mas feia, o né? que o Caco estuda? Tudo. Pergunta o que você quiser pra ele. Qualquer coisa, Monja. Ela vai falar que eu sou o chat GPT. Ele não, é o pelo Caco amor de GPT, Deus. ele é o Caco GPT, ele é muito inteligente, esse menino aqui, ó. Eu sou Estuda esforçado. a si mesmo? Eu comecei a me estudar agora, Então, Monja. é isso aí. E comecei a fazer terapia depois de muita insistência. Falou, você precisa mexer em umas gavetas. Eu falei, não tenho gaveta. Ela falou, vai falar com o terapeuta pra você ver quantas estão sujas aí e bagunçadas. Você vai descobrindo, né? Aí você vai escolhendo as gavetas que você vai mexer. Mas eu acho que isso é uma coisa que real tem me trazido mais felicidade, sabia? É uma coisa que você gosta de fazer, né? Eu sempre fui um cara muito expansivo, de falar muito, enfim, até falar coisa que eu não devo, né? Às vezes acontece também. Mas agora eu tô olhando mais pra dentro.
conhecimento. Eu tô nessa fase de... Eu acho que eu preciso me entender um pouco melhor e eu quero absorver mais conhecimento, né? Eu quero ter mais conteúdo, né? Pra poder digerir alguns problemas, algumas questões da vida e poder fazer na minha própria cabeça algumas conjecturas pra conseguir ter as respostas que eu tô buscando. Gente, eu acabei de ver uma cena hilária aqui no programa. Parece que o Caco tava deitado no divã, desabafando com a Monja Coin. Foi isso que eu senti aqui agora. Vocês também podem fazer isso. Mande mensagens, o programa só tá começando, a gente só fez um esquenta aqui pra apresentar a nossa convidada de hoje. Mas basicamente, Monja, quando a gente recebeu, né, a resposta que você ia colar com a gente aqui no programa, a gente pensou assim, poxa, como sexta-feira é um dia que a gente fala muito de relacionamento e a gente tá vendo tanta coisa acontecer, né? Casamentos, relacionamentos, as pessoas cada vez mais perdidas, porque a gente tá na rua, a gente vê isso. A gente pensou, por que não fazer uma pauta com a Monja Coin falando sobre a busca incessante da felicidade, da tal felicidade no outro? Eu acho que esse tema ele é muito pertinente, não só agora, mas eu acho que é durante toda a nossa vida, né, Monja? Nós precisamos de outras pessoas. Nós não existimos sozinhos. Nós existimos sempre em relação. E às vezes o nosso bem-estar depende da resposta que as pessoas nos dão. Do olhar que olha para o nosso olhar. Não do olhar que nos ignora. Da fala que você cumprimenta e que cumprimenta de volta. Alguém chegar para você e perguntar de verdade: você está bem hoje? Está tudo bem com você? Não aquele tudo bem, oi, tudo bem, não. Mas esse olhar que nos faz nos ver e prestar atenção que somos, que existimos, que somos vistos, que somos queridos. Isso é importante para cada um e todos nós. Nossa, depois da tela piorou muito, Caco. Outro dia, Monja, eu fui na farmácia e aí eu tava conversando com a minha noiva. Eu falei assim, como é bom não estar com o celular. A gente olha pras pessoas diferentes, a gente não tem ansiedade enquanto a pessoa vai pegar a receita que a gente pediu, porque a gente troca o olhar. E aí eu saí tão feliz e agora tá aí a resposta. A gente precisa de conexão, né, Monja? É importante olhar para as pessoas, sentir, cheirar. Sentir, né? A gente tá aqui na Terra pra isso mesmo, né? Nossa, Caco, hoje é dia. Hoje é dia. Hoje é dia da gente entender que a gente precisa de conexão, de olho no olho, gente, menos telas, mais rádio. Entendeu? Porque o rádio, ele conecta, entendeu? Galera chegando com tudo aqui no youtube.com/Rádio Mix FM. A gente já começa com esse som, mas a gente continua na live, ó. Vem com a gente que tem muita música e tem muito bate-papo hoje. Mix tudo. Mix. Dela tá baixinho, né? Por que será? Monja, se você pudesse falar bem pertinho, porque ele, se falar longe ou assim, aí ele acaba não pegando a sua voz. Ó, já vamos dar um tchau pra turma que tá vendo a gente ali na internet. Galera mandando muitas mensagens. Porque uma coisa, Monja, se todo mundo tivesse a resposta do que é a felicidade, não existiriam pessoas tristes no mundo, né? E nem existiria felicidade. Porque se todos nós soubermos o que é felicidade, não saberíamos o que é não ser feliz. É verdade, não teria essa dicotomia também. Teria, não é interessante isso? É interessante. Mas talvez é verdade. A gente precisa passar por esse ciclo, às vezes, de, como você falou, que às vezes a felicidade ela não é uma coisa plena, eterna, elas são fases e ciclos. E talvez a gente precisa desse ciclo de alto e baixo para poder dar valor. Exatamente. Para perceber, nossa, hoje está um dia bonito. Não é porque está bonito lá fora, porque está bonito em mim. Porque eu sou capaz de perceber a beleza nas coisas pequenas e simples do dia a dia. Monja do céu. Você falou tudo. Agora eu quero fazer uma viagem, porque não é possível. Olha, Monja, eu sei, né? E eu já Estamos trocando um fio. Ah, tá trocando fio? Ele tá Gente, com um ruidinho, né? galera, vocês, o que vocês têm pra perguntar pra Monja Coin? Ah, é um ruído, né? A Monja já acompanha. Oi? Vamos ver se vai funcionar. Funcionou? Nossa, como tá tortinho. Ale, deu certo? Melhorou a voz da Monja? Tá tudo emaranhado. Fala mais perto, aqui, assim. gente, tá uma beleza. É tão mágico tá. que a presença dela já acalma a alma. Gratidão Mix por proporcionar essa entrada ouvindo uma pessoa tão sábia. A Gilda que mandou aqui. Gilda Benício, obrigada, Ó, tô minha colocando linda, aqui pelo destaque carinho. na live aqui pra galera, porque agora eu controlo os comentários. Nosso Andrezão aqui mandou um link pra mim e eu vou destacando aqui os comentários de vocês. Nossa, já chegaram vários ali. Monja, a gente vai entrar no ar aqui daqui a pouquinho, mas aqui pra live, né? O pessoal que tá chegando, a gente vê, principalmente nos comentários, algumas coisas ali falando sobre sofrimento, né? Essa busca pela felicidade. E muita gente fala que a felicidade, ela não é, né? A gente vive momentos felizes. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho o que é a felicidade, assim, depois de tanta coisa que você já viu. Existe um texto de Shakyamuni Buda que eu gosto muito, e é um dos textos finais, no fim da vida, quando ele está com mais de 80 anos, está para morrer, ele vai fazer alguns ensinamentos. E uma das coisas que ele diz é importante sentir o contentamento com a existência.
Se a pessoa que conhece o contentamento é feliz mesmo dormindo no chão. Olha Quem isso. não conhece o contentamento é infeliz num palácio celestial. E é mais ou menos isso. Será que nós sentimos prazer em ser quem somos? Por isso que é importante saber quem é você. Qual é o seu eu autêntico? Qual é o seu eu mais íntimo? Você está fazendo o que você gosta? Nós aqui estamos fazendo o que nós gostamos. Sim. Escolhemos estar aqui. Vocês escolheram essa profissão. Sim. E é prazerosa, é gostosa. Se você vier aqui só para pagar boleto, você vai ficar extremamente infeliz. Mas muito. E Você não falou tudo. podemos, e muitas de nós fazemos isso. Nós não apreciamos a nossa vida e não apreciamos a nós. Qual é a nossa, não é bem vocação, quais são as minhas tendências e como é que eu torno elas melhor? Como é que eu me capacito para ser cada vez melhor naquilo que eu faço? E sinto prazer no que eu faço. Mesmo quando eu erro, eu percebi que erro e posso corrigir o erro. Porque não é errando que se aprende, é corrigindo o erro. Uma coisa que a Yas, nossa produtora, falou ontem, que a gente estava debatendo um pouco sobre isso, né? Sobre filosofia e tudo mais, é que as pessoas elas só pensam na felicidade na reta final de chegada do caminho, mas elas não aproveitam o que o caminho tem para oferecer. Não olha para a janela, não vê uma paisagem bonita, não aprende alguma coisa numa passagem que, enfim, que aí você fala, nossa, isso aqui é tão negativo, tão ruim. Fala, depende do ponto de vista como você encara isso, né? Então, Monja, você acha que as pessoas estão com dificuldade de encontrar felicidade porque não estão sabendo aproveitar talvez o caminho? Não apreciar o caminho. A minha superiora sempre dizia isso no mosteiro. Aprecie cada passo do caminho. Onde você está é o local sagrado. Aprecie o que está acontecendo. Porque a gente está com tanta pressa de chegar num lugar. Existe urgência, necessidade de chegarmos em lugares. A ansiedade, né? Mas podemos ir passo a passo, respirando e apreciando. Podemos ir até correndo. Mas é um correr consciente. Uhum. Não é uma coisa assim que não estou vendo nada. Estou vendo sim. Estou percebendo. Percebo o meu corpo, percebo a minha mente e percebo tudo que está relacionado comigo. Porque não estou sozinha. Sim. E aí começa a gente tem uma tendência a só falar daquilo que é prejudicial, que não é benéfico. É até uma maneira de autopreservação. Preciso falar de crimes, de acidentes, para ter cuidado. Mas eu não posso ficar só nesse lugar. Eu tenho que apreciar a vida. Eu falo mais do que aproveitar, é apreciar, dar valor a cada instante da existência, que é breve, que é passageiro. Nossos momentos aqui vão ser menos de 60 minutos agora, né? Uhum. Mas que cada minuto seja intenso, Sim. de estarmos verdadeiramente presentes entre nós e com todo esse público que nos acompanha. Vocês estão com a gente? Gente, o pessoal na live tá amando. Inclusive amando. teve... eu tô até arrepiada. Aí depois a gente... Caco, é sério, isso que ela fala, e ela tá trazendo pra gente, a gente sempre fala aqui no programa, sabe, Monja? Essa busca incessante que a gente tem, né, de ter alguém, de ter conexão. Mas assim, e o processo que a gente nunca aproveita, todo mundo só quer o final. Então, por exemplo, a gente tá aqui pensando que daqui a pouco tem que, e não vive isso daqui de forma intensa. E muitas vezes, quando a gente consegue fazer isso, na coisa mais simples, a gente pensa, por que eu não consigo manter? Esse é o nosso maior desafio. Tem até uma ouvinte que pediu pra gente falar aqui sobre paciência e calma. Vamos falar no ar? Vamos. Que ela quer saber como exercer mais isso. Ó, Vamos lá. o nosso ritmo não é assim, não. A gente tá aqui, ó, mais relaxado. Aqui é uma loucura. Vê o volume, se tá bom? Essa altura tá bom? Muito alto? Mais pra baixo? Bem alto. Muito Mais alto. pra baixo, então? Tá bom. Mix Tudo. Mix são 6h13, Kobe Calei, e hoje aqui no programa a gente tá numa vibe muito da hora. Você sabe que a gente sempre gosta de trazer alguém especial aqui pra ensinar você, me ensinar o Caco sobre alguma coisa dessa vida. Afinal de contas, estamos aqui, Caco, eu sempre falo, a gente tá fazendo a prova, a gente precisa passar, entendeu? Mas a Monja, ela falou uma coisa aqui agora há pouco na live que eu gostaria muito que ela dividisse com vocês, que a gente não aprende errando, a gente aprende consertando. Monja, isso foi uma explosão na minha mente. Porque, de fato, né? Errar, todo mundo erra o tempo todo. Mas será que a gente conserta, né? É isso aí. Nós repetimos frases que são certos jargões e a gente acaba acreditando nelas. Então é uma que a gente desde a infância ouve, né? A gente errando é que se aprende. Não é errando que aprende. É quando você percebe o erro e corrige.
Mas não é fácil, porque temos hábitos, maneiras de responder ao mundo que são muito repetitivas. E a gente começa a perceber, por que eu estou repetindo essa maneira de falar, de ser, de estar? Ela é benéfica? Está beneficiando a mim e as pessoas à minha volta? Está beneficiando o mundo? Se não estiver, eu tenho que mudar. Porque eu quero mudar o mundo, eu quero mudar os outros. Mas eu esqueço que se eu mudo, se eu começo a apreciar a mim e a vida e tudo aquilo que chega até mim, eu fico feliz, eu fico bem. E essa felicidade não é um estado permanente, mas é você perceber, nossa, hoje eu tô triste, hoje eu tô alegre, fiquei brava, fiquei com raiva, falei o que não devia ter falado, nossa, desculpe, né? Mas essa desculpa é mais para você mesma. Porque às vezes nós nos propomos a ser uma pessoa ideal e nós não somos o ideal de nós mesmos. Nós temos falhas, temos insuficiências. Como é que eu me torno mais suficiente nas minhas insuficiências? Eu não tenho nada para jogar fora, nada para exterminar, mas acolher e reconhecer quem sou. É pra isso que a gente tá aqui, Caco. É pra isso. É pra isso, porque eu sempre acredito, Monja, você falou pra gente valorizar muito o momento aí, todo mundo fala, mas a gente esquece de valorizar, às vezes, um bate-papo entre amigos, porque você tá pensando no que você tem que fazer depois, né? Mas cada troca, cada conexão, cada lugar que você tá, você falou aqui agora há pouco na live, que é especial e nos ensina alguma coisa, mas a gente precisa querer, né? Abrir, ligar as anteninhas. É. A minha superior, imagina na época que eu estava no mosteiro, não tinha nem computador, não tinha nada, né? E muito menos telefone celular. E ela dizia assim, que nós somos como aparelhos de televisão e que temos que, primeiro, a antena tem que estar ligada, porque se não ligar a antena, o aparelho não liga. Segundo, você pode escolher o canal que você quer ouvir, quer seja de rádio, né? de televisão. Você não é obrigado a ouvir aquilo que chega a você. E ela diz assim, mude do canal drama para o canal Buda. Pro canal de sabedoria, de compreensão, de percepção, de compaixão, de ternura, de acolhida, de reconhecimento da humanidade que somos nós e que vive em nós. Que somos a vida da Terra. E estamos interconectados a tudo e a todos. O tempo todo. O tempo todo. Isso que a Monja falou, de você ficar mais na TV Monge, né? Ficar mais tranquilo. Eu acho que é engraçado porque muitas vezes a gente nem percebe como a gente tá literalmente naquela inércia do dia a dia, sendo impactado por conteúdos, por celular, por tecnologia, pelo trabalho, enfim, pelo trânsito, que às vezes a gente não para, né? Para dar uma respirada, fazer uma reflexão sobre como foi o seu dia, o que foi legal, o que não foi. E se não foi legal, por que não foi? O que dá pra melhorar nisso? Legal. Você acha que é um pouco de falta de autorreflexão para as pessoas consertarem o próprio caminho? Primeiro é sair desse piloto automático, né? Vou fazendo e nem percebo o que estou fazendo. Vou falando e nem sei o que estou falando. Mas tem uma coisa interessante, um monge beneditino da Alemanha, uma vez veio aqui ao Brasil, chama Anselm Grum. E ele disse uma coisa importante, que quando um casal chega em casa, você é casado, não é? Sim. Você falou do seu amor. Então você chega em casa, em vez de vocês começarem a conversar, sentem-se em silêncio alguns minutos. E aí um pergunta para o outro, como foi seu dia hoje? E ouça o que a pessoa tem a dizer. Atentamente. Não é dizer, eu já sei, já te conheço, não. Como foi para você o dia? O que aconteceu hoje? E aí a pessoa depois pergunta a você. E você também é capaz de dizer o que aconteceu hoje, que não foi exatamente igual a ontem, nem será igual a amanhã. E nós vamos voltar a refletir e perceber o dia, o agora. Mas primeiro é preciso chegar em casa e sentar em silêncio e respirar conscientemente juntos e poder olhar um para o outro, ouvir para entender. É o princípio do diálogo que está faltando muito no mundo. Ouvir para entender, porque se você saiu de manhã e sua esposa ficou em casa, ou ela saiu e você ficou, vocês não são mais a mesma pessoa quando se reencontram. As experiências pela qual você passou e ela passou modificaram vocês. E não é esperar encontrar a pessoa que estava de manhã comigo. Uhum. Tem uma outra pessoa aqui que passou por outras experiências e poder partilhar essas experiências com respeito e dignidade é o diálogo que é fundamental para a nossa sobrevivência como espécie. Por isso que tá tudo acabando.
Tá explicado, Monja Coin já deu a receita. As pessoas... Ninguém escuta ninguém, Caco. Cara, todo mundo quer Cadê ser... você? Você tá Tô em me choque. boicotando. Não, tá aqui, tá ligado. Tá, não. Tá super ligado seu microfone. Eu vou tocar uma música enquanto a técnica vem aqui. Mix Tudo. Você tá com o dedo no meu botão toda hora, Não, viu, o botão Kelly? seu tava ligado, isso que é o pior. Eu acho que ele mexeu. Lá vem ele de novo, Monja. Ela mexeu no meu botão, Monja. Olha que coisa engraçada isso que a gente tá fazendo aqui, a gente tá vivendo aqui, Monja. É só você vir no estúdio, olha como que a gente precisa se concentrar pra não focar no caos. É. Ela tá dizendo tanta coisa linda e tem tanta coisa atrapalhando que é a vida. É a vida. Eu tô Mas aqui assim, ó, tentando não prestar atenção É em nada engraçado. pra poder... Ela tá na minha frente. Mas é engraçado, nesse momento, a Monja vir aqui no Mix Tudo, porque eu falo que eu tô passando por uma revolução interna proposital. Eu falei, eu quero ser o que menos fala, o que mais escuta. Porque eu já falei demais, né? Agora eu quero começar a absorver um pouco mais e fazer as engrenagens na minha cabeça começarem a funcionar cada vez melhor, para conseguir, né, como eu falei, as respostas que eu tô buscando. Mas uma coisa que a senhora falou, de conexão, o ser humano precisa de ser humano. Né? E hoje, como está tudo muito digital, as pessoas estão perdendo o hábito de se encontrar, de estarem presenciais. Porque eu acredito também que não é só a mensagem, é a energia, é a vibração que o corpo emite, né? Que se conecta com outra pessoa. Porque toda matéria emite alguma frequência, né? Alguma vibração. Se ela for inanimada ou animada, enfim, não importa. Mas você se conecta também com isso. E eu acho que essa falta das pessoas estarem presencialmente, inclusive como a senhora falou, né, comigo e com a minha esposa, a gente tem o hábito de quando ela chega em casa, se eu estou trabalhando, fazendo alguma coisa, eu fecho, deixo o celular, a gente se dá o direito de conversar. Como é que foi seu dia? Exatamente essa pergunta. Hoje aconteceu isso, foi legal por isso, por aquilo, tal coisa eu não gostei. E você? Hoje eu fui no médico, fiz isso, aquilo. Então a gente tem um momento na hora que chega em casa para poder se conectar. Porque todo mundo é bombardeado por uma série de coisas o dia inteiro. E se a gente não fizer esse pequeno exercício, aí eu tô falando até uma questão de não só de ser humano, mas de relacionamento, essa é a minha visão. É muito fácil você se perder, você se distanciar. Você vai entrar numa rotina em que tudo é frio, e que tudo é rápido, que tudo é para ontem, e não vai parar exatamente como a senhora falou. Para, senta, respira, deixa o celular de lado, olha e presta atenção no que a outra pessoa tá falando. Porque provavelmente ela vai te passar alguma mensagem, alguma coisa Sempre legal. Alguma coisa nova que a gente possa aprender e possa ficar mais sensível, né? Que às vezes a gente não tem sensibilidade para algumas coisas e as outras pessoas têm. E quando você conversa com elas, elas mostram um olhar. É como no carro, né? Hoje em dia os carros têm espelhos em toda a volta, né? Você é capaz de ver até o que está embaixo do carro, né? Os carros mais modernos, né? Mas a gente sempre fala, tem um espelho retrovisor que muitas vezes não pega tudo. E você está com alguém que vai te mostrar alguma coisa que você não está sendo capaz de ver. Então, conversar, o dialogar é uma oportunidade de ver algo que não era visível por si mesmo. Mix são 6h21, Benson Boone pra fechar esse bloco. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Colhem na live, youtube.com/Rádio Mix FM. Tá rolando uma resenha incrível aqui com a Monja Coin. Caco tá mandando muito aqui também, trazendo alguns insights. E hoje a gente quer saber de você. Manda no @Mix Tudo na Mix e no Giza.on alguma pergunta pra Monja. O que é felicidade pra você? Se você realmente tá feliz onde você está, com quem você está. Exercícios que você faz pra tentar achar essa calma que muitas vezes ela escorre, né, Caco? Pelos nossos dedos, fala, gente, eu tô louca, eu não sei mais o que fazer. Não sabe mais o que fazer? Vem pra cá pro Mix Tudo e pra live que a gente volta já já. Mix Tudo. A senhora falou uma coisa, cara, que incrível, porque a senhora disse uma coisa com relação a gente tá dentro do carro, aí tem espelho do lado, tem pra ver atrás, tem na frente, tudo. Então você tá dentro de um lugar e você quer ver tudo, mas só que quem tá de fora não enxerga nada do que tá dentro porque você tem um filme preto. Então você tenta literalmente bloquear o que você não quer mostrar para as pessoas, mas você ao mesmo tempo quer ver tudo. Eu quero que eu fizesse essa reflexão e fazendo essa analogia é total verdade, né? Quer dizer, a gente tem medo de mostrar aquilo que a gente é para as pessoas por medo de ser julgado, ou de cometer alguma falha, algum engano, e o ego não deixar a gente se redimir, se corrigir. A senhora acha que muito que atrapalha a gente também é essa necessidade que a gente tem de aprovação, de alimentar o próprio ego, de não mostrar uma fraqueza e talvez baixar a guarda? Pois é, porque são coisas que são ensinadas, a gente não nasceu assim, né? Então começam a dizer, você não pode sentir isso, você não pode sentir aquilo, tudo que nós sentimos é da nossa natureza, é perfeito, é normal, é natural a gente sentir o que a gente sente. Agora, o que você faz com aquilo que você sente, aí é a sua responsabilidade.
Quer dizer, eu posso sentir tristeza e sair batendo nas pessoas da rua, brigando, ou eu posso dizer, nossa, eu estou triste hoje. Que interessante. O que é tristeza? Onde é que ela começa? Quando é que ela acaba? Porque tudo tem começo, meio e fim. E eu posso sentir o que eu estou sentindo como uma condição humana, natural, e deixar que vá. Porque eu não consigo segurar coisa alguma. A gente estava falando agora há pouco aqui da dificuldade com os microfones. E a gente estava falando da dificuldade da relação humana, do diálogo. Então você vê como é incrível, como tudo se manifesta nesta realidade, a partir da realidade mental que nós estamos criando na nossa conversa, e vai se manifestar nos instrumentos. Não é mágico isso, a vida é mágico. É maravilhosa. É a vibração do universo também, né? É isso a aí. gente emana... Quem estuda muito isso é minha esposa. Ela estuda muito a lei da atração. E ela tem feito alguns exercícios, e outro dia ela falou, amor, eu fui fazer bicicleta lá, fazer um treino de bicicleta, e eu tava pensando, falei, nossa, eu fui, esqueci minha garrafa d'água. Poxa vida, como eu queria minha garrafa d'água. Ah, mas tudo bem, vou lá. Aí ela sentou, tinha uma garrafa d'água fechada, gelada, na bicicleta dela. Ela até pegou, mostrou assim. De alguém falou, não, é sua, pode pegar ela. Eu tava querendo uma água, pensei nisso e a água apareceu. Tem muito também da nossa vibração e o momento que a gente tá vivendo e ser uma coisa como se fosse a vibração certa no momento e no lugar certo. Sim, e aí as coisas acontecem de uma forma muito agradável. Ou desagradável. Também. Depende do que você está pensando, do que você está querendo. Então, por isso que é importante conhecer a si e fazer escolhas. Escolhas do que pensar e como pensar. O pensamento não é uma coisa solta que está rolando por aí, não. Você tem condições de escolher o que pensar e como pensar. Como que você pensa a realidade? Nós podemos pensar a realidade sobre um ponto de vista político, econômico, de guerras, de brigas, de confusão. Podemos pensar sobre a possibilidade nossa humana de criar um mundo cada vez mais harmonioso e respeitoso e muito gostoso de se viver. Eu tenho 2 bisnetos. Vamos voltar agora, conta a essa gente história no ar. Ai, que é uma loucura, tá vendo, Monja? A gente tem intervalo, música e ar. O melhor mix do Brasil. Mix Tudo. Vem cá, você que tá ouvindo o programa agora, numa sexta-feira, tá no trânsito, tá caótico, tá feliz de chegar em casa, não gostaria de ir pra casa agora, tá com dificuldade de enfrentar os seus problemas, tá com dificuldade de olhar pra você, tá tapando o sol com a peneira, esse programa é pra você, que hoje não estamos sós, né, Caco? Hoje a gente tem uma presença ilustre aqui no programa que tá ensinando muito pra gente, né? Nossa, é uma honra aqui ter a oportunidade de conversar com a Monja Cohen assim pertinho durante uma hora. Então dá dica pra galera que tiver aí de bobeira, cola com a gente aqui no YouTube. E por favor, não esteja dirigindo, né? Tem que lembrar sempre da galera. Então entra no YouTube, digita Rádio Mix FM, entra na nossa live, se inscreve no canal, ativa a notificação e vamos conversar. É o seguinte, tem uma pergunta aqui, Monja, que eu acho que é uma pergunta que muitas pessoas costumam fazer pra senhora, que é, Monja, dinheiro traz felicidade de fato? Se não, como explicar às pessoas que não têm dinheiro para comer? Essa é boa, né? Claro, nós precisamos ter alimentação, saúde, um mínimo de educação, um mínimo de locais onde a nossa energia vital seja utilizada para o bem. A gente vai chamar isso de trabalho, mas não é bem trabalho, sentir prazer em fazer coisas. Então não é que o dinheiro traz a felicidade, mas ele facilita uma vida plena. Sim. Então não tem nada errado com o dinheiro. Esses dias tinha um menino lá começou agora dia 17 o Ano Novo Chinês. E tinha um chinês nos WhatsApps aí falando assim: nós chineses amamos dinheiro. Achamos que dinheiro é muito importante. Temos até uma deidade do dinheiro. E quando a gente começa o ano novo, a gente diz pro outro: fique rico, e eu quero também ficar rico. Então tem uma necessidade de dinheiro, é uma troca. Sim. Uma troca de outros bens que a gente possa acessar. Então é importante. Então não é dizer dinheiro não serve para nada, mas não pode ser o objetivo principal. Ele é um meio pelo qual eu posso atingir outros objetivos, inclusive tentar acabar com a fome no mundo. Sim. Eu tenho um amigo, é um pai de santo, Instituto Estrela Guia. Eles servem 700 quentinhas por dia. Tem 20 como é que chama? Cozinhas solidárias. E saem na rua dando comida para os outros. Quer dizer, como é que um país como esse, tão rico em meios materiais, tem que gente passando mundo, fome? Né? Como é que tem gente passando fome aqui? É, verdade. Um país onde plantando tudo dá. Isso é verdade. Coisa errada. Nasce mesmo, é. Então é a tal história. Alguns estão tendo demais,
abusando, jogando fora, desperdiçando, e outros estão ficando sem nada. Não é que a gente vai dar tudo que a gente tem também. A gente vai ter que saber medir o que é adequado e como é que eu facilito para que outras pessoas tenham uma vida com qualidade. Também. Tá tudo desequilibrado, Caco. Tá desequilibrado. Entendeu? Uma coisa que a Monja falou com relação ao dinheiro, o dinheiro não é que traz felicidade, ele é um facilitador, né? Que ele te proporciona bens materiais, né? Segurança financeira, enfim, segurança alimentar, entre outras coisas. Mas tem um determinado momento, quando a pessoa tem muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, que é aquele, você não precisa, quando você para de se preocupar com o dinheiro, quando você não tem o suficiente para não se preocupar com ele. Aí chega uma hora que você chega nesse lugar. Só que aí vem o outro lado, que você percebe que o dinheiro não é o que traz felicidade, porque você tem tanto que você não precisa mais trabalhar para conquistar nada, você perde a motivação, você entra naquele torpor. Fala, qual que é o sentido? E você começa a se perguntar também qual que é o real significado. Por isso que a gente vê vários multibilionários, né, no mundo, que quando estão chegando mais próximo do final da vida, o que eles decidem fazer? Montar instituições, fazer filantropia, que aí ele encontra de novo o significado, a alma, né? O significado da felicidade em fazer o bem ao próximo. Nossa, Caco e Monja, outro dia, né, eu tava vendo um perfil de um influenciador, que eu não vou falar aqui, obviamente, mas esse influenciador, ele não tinha nada, ele veio do nada e hoje ele tem tudo. E me incomodou muito, eu falei assim, caramba, essa pessoa outro dia fez um depoimento falando que parece que quando ele tava na pobreza, ele era mais feliz do que onde ele está agora. E aí, nesse dia, eu vi ele chegando em casa, tipo um banquete pra ele, a comida no prato, quem colocou foi a moça que ajudava ele em casa. Eu falei, como uma pessoa vai ser feliz se ela eliminou emoções simples do nosso dia a dia, do nosso sentido, do nosso olhar, das nossas, sabe, frustrações ou não. Ele eliminou tudo, ele não precisa fazer mais nada, nem pôr comida no prato, nem escolher o que vai comer, nem escolher a própria roupa. Não, ele não toma conta mais de nada. Como que vai ser feliz? Eu acredito muito nessas pequenas emoções, Monja. Acho que tudo traz, né, um sentido. Uma das coisas que eu gostei muito de morar no Japão, e eu trabalhei em alguns templos no Japão, é que todos que trabalham no templo comem juntos na mesa. Não tem mesa de empregados. A cozinheira não come na cozinha, ela come na mesa com o chamado patrão. Todos comem juntos. Isso é equidade, é comensalidade, é comunhão. E a gente precisa começar a fazer isso, porque aqui nem todos fazem isso. Sim. Nossa, é verdade. E é um momento de aproximação do lado humano. Você reconhece todos, independente da sua religião, da sua crença, da sua posição social, classe econômica, somos todos seres humanos. Viemos para essa terra na mesma condição. Não na mesma condição financeira muitas vezes, mas da mesma forma biológica. Verdade. E eu acredito muito em propósito, Monja. A senhora acredita que cada um tem o seu propósito de vida já definido, ou ele é construído ao longo do caminho? É construído através do caminho. Existem algumas tendências, e se nós vamos acessar essas tendências ou não, vai depender do que nós fizermos. O livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio, mas nós temos que ir atrás. Por isso que eu falo, conhecer a si é escolher o que você quer ser e fazer nesta vida. Não é o que meu pai quer de mim, o que minha mãe queria, meu tio, minha avó, meu primo, minha mulher. Quem sou eu? E o que é importante para mim? Qual é a essência do meu ser? E o que esse ser pode fazer para encontrar a plenitude, que é esse estado de bem-estar, que muitas vezes é doação, é doar-se aos outros, é fazer o bem aos outros, e às vezes não. Não necessariamente, não é porque a pessoa que não faz doações seja má. Não necessariamente. Ela não está no momento de compartilhar. É, né? Talvez chegue o momento. Então não temos que ficar julgando e comparando os outros. Mas eu olho para mim. Como é que eu estou hoje em relação ao que eu era há 5 anos atrás, há 10 anos atrás ou ontem? Será que eu melhorei alguma coisa? Será que hoje eu pude ser um pouquinho menos agressiva? Um pouquinho menos rude com as pessoas? Será que eu estou conseguindo ser mais gentil comigo e com o mundo? Agora eu tenho uma pergunta pra você, Monja, que você falou de 5 anos atrás e que impacta também nessa curiosidade que eu tenho. Você entrou pra esse mundo espiritual há muitos anos, 83? Pois é. Foi mais ou menos assim, né? Me fala uma coisa, de lá pra cá, desde quando você iniciou, né, nessa espiritualidade profunda mesmo, que você abdicou de muita coisa, né? Quem conhece a história da Monja procura, que é muito interessante. E ela foi em busca do que ela realmente sentia, o propósito dela na vida. De lá pra cá, hoje a gente escuta muitas pessoas falando: nossa, o mundo tá piorando. O mundo tá piorando. Eu quero saber, com a sua visão de monja, de lá pra cá, você acha que a gente tá piorando e vai piorar mais? Não estamos piorando nada. Nós melhoramos muito. Você jura? Estamos melhorando muito. Nós temos mais informações agora. Ah, tá. Então tudo que acontecendo, e de novo, por que temos informações de coisas perversas e más? Porque queremos nos proteger.
Então precisamos saber, teve o crime, teve o assassinato, teve o desastre, teve a guerra, teve a violência, teve o feminicídio, tudo isso está acontecendo. Mas teve nascimentos, teve afeto, teve pessoas que cuidaram bem de outras pessoas. Outro dia teve um tiroteio por aí, falou, morreu uma mulher. Não, foi baleado uma mulher e uma criança. E morreram 2 homens. Por quê? O homem é menos que a mulher? A morte de 2 homens não é uma coisa gravíssima? Sim. Mas primeiro a mulher e a criança foi baleada como? Nenhum tiroteio devia acontecer. Mas nós tomamos que é banal que um homem morra num tiroteio. Não é. Então nós temos que tirar essa banalidade da morte, da violência e do abuso, porque está nas primeiras páginas. É o que mais a galera divulga, né? Então a gente tem a impressão que o mundo está acabando, não está nada. Nós na tecnologia conseguimos tanta coisa, tantos remédios, a posição das mulheres no mundo. Nós éramos incapacitadas de ir para a escola, não podíamos votar há pouco tempo atrás. Nenhuma de nós podia estar aqui agora, seria um lugar só de homens. Então nós estamos tendo um movimento muito bonito de inclusão e transformação, mas não é tão rápido quanto a gente gostaria que fosse. Mas está acontecendo. E nós somos a mudança que queremos no mundo. É uma frase de Mahatma Gandhi que é uma joia. Seja a mudança que você quer no mundo. Pare de reclamar. Pare de dizer o mundo está ruim, está pior. Cada vez que você diz isso, você bloqueia o processo da lei da atração, de fazer que aconteça o que pode ser melhor. Viu? Ouviu? Agora é a hora da gente querer mudar esse mundo. Caco, lembra uma vez que a gente falou aqui no ar, que essa frase é famosa, né? Às vezes a gente fica o tempo todo querendo mudar o mundo do outro e esquece de olhar pro nosso. E a gente só consegue mudar o nosso. Mix Tudo. Nossa, essa... Me veio mais uma reflexão, não tem como, com a monja aqui Não dando tem essa como. aula, não tem como a cabeça não trabalhar. Será que, são 2 perguntas, a senhora acha que a gente está passando por uma revolução para o bem? Porque como a senhora disse, a gente acaba focando muito nas coisas negativas, porque o cérebro mesmo quer que a gente preste atenção para que a gente evite. E infelizmente é o que as pessoas mais acabam prestando atenção em notícias desse sentido, assim. A senhora acha que a gente está passando por esse momento em que parece que está tudo de ponta cabeça, por um momento melhor, por uma transformação real? Tem alguns estudiosos, antropólogos, antropólogas que dizem que nós temos eras axiais no mundo. Eras axiais, eras de grande transformação. Não é 1 ano, 2 ou 3, são séculos que leva para isso para acontecer. E nós estamos numa era axial. A tecnologia está nos mudando. Nós estamos sendo transformados enquanto nós transformamos a nossa vida através das descobertas científicas e tecnológicas. Então está nos transformando. Há muitos anos atrás teve uma grande mudança quando nós humanos percebemos a nossa finitude. Nós não pensávamos na finitude e de repente percebemos. Então vai saber, surge confucionismo, surge taoísmo, surge budismo, surgem os pensadores gregos, romanos, várias reflexões sobre filosóficas. Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? O que é vida? O que é morte? Tem sentido? Ou posso dar sentidos à minha existência? Porque a gente quer um sentido só, não tem um sentido só. O sentido único é viver. Agora, como é que você vive a sua vida? E os propósitos, não é um propósito na vida, tem muitos. O nosso propósito na infância não é o mesmo na idade adulta, nem na velhice. Eu estou com 78 anos, meus propósitos estão muito diferentes, é uma delícia. Eu fui ao dentista, ele disse assim, nós vamos fazer um implante, vai durar a sua vida inteira. Eu falei, mas meu filho vai ficar na caveira lá. Eles vão descobrir daqui a 100 anos. Tinha implante naquela época. Não, ainda tem vida longa, tem bastante coisa para acontecer. A senhora falou uma coisa que também era uma parte da minha pergunta. Será que se a gente identificar o nosso propósito ou os nossos propósitos, não precisa ser uma coisa que eu vou escrever em pedra, porque amanhã pode tudo mudar. Isso aí. Será que se as pessoas buscassem mais identificar os propósitos ou defini-los, elas conseguiriam seguir um caminho um pouco mais fácil para encontrar a felicidade? Leve. Mais leve, mais agradável, porque eu vou estar fazendo o que eu gosto quando eu gosto. Mas veja bem, a liberdade, essa é uma frase de Santo Agostinho, diz assim, a liberdade não é fazer o que você quer, quando quer, como quer. É inclusive fazer o que você não gostaria de estar fazendo, porque isso é ser livre. Se eu vou sentir só querer só ter prazer, e se eu vou fazer aquilo que o meu instinto e minhas necessidades biológicas ou emocionais, psíquicas me levam, não vai me fazer feliz, não. Eu tenho que, inclusive, fazer coisas que não me fazem muito bem, mas que eu sei que estão beneficiando pessoas à minha volta. É diferente a ideia da liberdade ou a ideia da felicidade.
Que não é só ficar rindo o tempo todo e achando tudo gostosinho, não. Eu tenho que perceber calor e frio. Tenho que saber amor e desamor. Tenho que saber quando estou brigando com alguém, que eu estou na briga para ganhar, sim. Mas eu posso perder. E quando eu perder, eu vou entender o que é perder e como dói. E eu vou respeitar aquele que joga comigo e perde. Não vou fazer sarcasmo, não vou fazer pouco de quem perdeu. A gente tem visto agora, está nos Jogos Olímpicos lá de inverno, tem coisas lindas acontecendo, né? 2 meninas que estavam competindo lá, descendo umas montanhas geladas, e quando terminam, uma abraça a outra. Porque graças a você eu pude ser ouro. Você me ajudou a ser ouro, você não é um obstáculo para mim, não é minha inimiga. Então a gente entra noutra relação de que um estimula o outro positivamente e não negativamente. Eu não quero pegar o seu lugar, mas o nosso lugar é único. E tem um dia no mundo e na nossa vida que a gente vai entrar numa competição dessa, seja qual for, e que nós vamos estar no melhor do nosso estado. E nós vamos ser o ouro daquele dia. Não porque eu sou eternamente o ouro, mas porque eu me preparei. Porque eu encontrei o meu propósito, o que eu quero ser, o que eu quero fazer. E se eu quero fazer isso, eu vou treinar muito. Eu vou fazer tanto até eu chegar à perfeição. Eu quero ser excelente no que eu faço, não mais ou menos. Eu sei tocar um pouquinho bateria. Não, eu quero ser o melhor baterista do mundo. Não quero ser um dos. Eu quero ser o melhor. E para isso eu vou tocar muito. Eu vou tocar até exaustão, até sair sangue da minha mão. Mas eu não desisto de mim e não desisto do meu propósito. Tem um skatista, por exemplo, que ele dá um salto de costas, né? Ele caiu muitas vezes. Ele ficou em 8º lugar, ele seria o primeiro do mundo. Mas ele não desistiu. E é isso a nossa vida. A gente não desiste daquilo que eu acho que é importante para mim. Eu vou acertar todas as vezes? Não. Vou falhar muitas vezes. Mas cada falha, cada erro é uma maneira de corrigir para ficar melhor. Por isso que eu digo, é corrigindo os erros que se aprende. Corrigindo os erros. Agora, uma outra pergunta é que você falou muito. A gente só entende o que é felicidade quando a gente sabe o que não é feliz. Que a gente vive o outro lado. É o oposto. Será que faz parte da experiência humana a gente passar pelo céu e o inferno para conseguir dar valor? Claro que sim, que maravilha. Se fosse tudo igual, não tinha graça nenhuma. Eu nem ia querer estar aqui, de verdade. Não, a beleza porque da a gente vida só é dá isso. valor a um prato de comida um dia que a gente passa fome. Tanto é que tem aquele ditado, não é, monja? Não, que a gente precisa sofrer, entenda o que eu tô querendo dizer. Mas tem aquele ditado que fala, o melhor tempero é a fome. É isso. Quantas vezes você já comeu alguma coisa que você não comeria se a sua mesa estivesse farta e você comeu e falou... Nossa, como isso é gostoso. Por quê? Porque você sentiu vontade, né? A gente precisa sentir, querer pra ter e não ter antes de querer. É o que eu acredito. É a de necessidade, verdade. né? Agora, monja, eu tô muito curiosa. A gente tem 2 minutos aqui antes do intervalo. Eu tô muito curiosa. Eu queria saber quando que foi o teu despertar, assim, né? Porque você tinha uma vida comum, assim como a nossa. E aí tem um ouvinte que mandou aqui, que eu acho que vai de encontro com o que eu vou te perguntar também. O Wendel falou. Não, como que você lida com as pessoas com depressão? Porque eu tô fazendo essa pergunta e relacionando a sua história. Porque muitas vezes não tá no nosso caminho, no que o nosso coração manda, leva a gente para lugares bem escuros, né? Então, como que você lida com pessoas com depressão e se em algum momento você já se sentiu depressivo? Muito, já senti, sim, coisas boas da vida, né? Tentei me matar, etc e tal, fiz uma cena bem bonita para minha própria morte, né? Mas não morri. E quando eu não morri, eu falei, nem para isso eu tenho condição. Não consigo nem me matar, que porcaria que eu sou. Já que eu não consigo me matar, eu vou viver. E aí eu comecei a viver com mais plenitude, menos reclamação, menos querendo que as pessoas fossem aquilo que eu esperava delas, menos querendo... Eu fui jornalista no Jornal da Tarde, na época tínhamos o governo militar, tinham colegas desaparecendo, tinham amigos que trabalhavam com a extrema-direita, então tinha de tudo. A gente conhece pessoas de todos os lados e não tem preferência. Eu sou contra a violência, eu sou contra a tortura, mas aquele que ia lá assistir a tortura, que era um marido de uma amiga minha, era uma pessoa que eu gostava dele. E quando ele morreu, ele foi morto pelo Lamarca, eles pediram que eu fizesse o obituário dele, porque eu conhecia aquele ser humano e não só aquele aspecto daquele que achava que era importante torturar alguém para tirar informações, o que eu sou contra. Nossa. Então é interessante você pensar nisto de um outro prisma da realidade. Eu não quero matar e exterminar ninguém que pense diferente de mim, que seja de um partido político, econômico, financeiro, de um time de futebol diferente do meu, que goste de uma música diferente daquelas que eu prefiro ouvir. Tá tudo bem. Podemos ouvir todas essas músicas, mas não me obrigue a ouvir o que você quer. Olha isso, cara. Vamos pro intervalo?
É isso aí, meu Brasil. Vocês estão gostando? Gente, sabia que não tem Eu tô like aqui na live? assim, Não, eu queria só abrir o microfone. Pelo amor de Deus. Mas é interessante, porque muitas pessoas acham que pessoas assim como a Monja nunca sofreu, não tem dor, não tem depressão. Só um momento. Mix voltando 20 para as 7, The Weeknd e Daft Punk. Ai, eu vou rápido pro intervalo, Caco, eu não quero perder mais um segundo com a Monja Coin. Então corre. Bem, ó, já pro intervalo, cola na live, youtube.com/RádioMixFM, a gente volta já, tá? Tem uma pergunta aqui, Monja, que eu vou colocar aqui na tela, que eu acho que vai ajudar uma amiga nossa aqui, ó. Crescendo com Gabi. Monja, como saber o meu propósito? Na verdade, estou fazendo essa pergunta porque eu estou muito perdida, tenho 38 anos. Olha que delícia, 38, bebê. Escute, é o seguinte, eu vou fazer, esse fim de semana, dia 28 de fevereiro, eu vou fazer uma imersão com uma menina que chama Letícia Pacheco. E nós fazemos uma imersão da sua voz autêntica e eu verdadeiro. Você saber, a sua voz é a voz verdadeira sua? Você ouve a sua voz? Você fala e as pessoas ouvem você? Elas seguem o que você diz ou você não está conseguindo se comunicar? Mas você se comunica com você? Você fala com você? E qual é o seu eu verdadeiro? Então a gente vai fazer uma imersão, são 3 horas, lá no meu templo, aqui em Perdizes, em que a gente vai procurar ver o que aconteceu comigo antes dos 7 anos de idade, como é que eu estou me manifestando agora e por que eu não percebo quem eu sou e o que eu quero. Mas eu não posso dizer para ninguém, você quer isto. A pessoa tem que perceber e tem que ter esse mergulho interior. O que é importante para mim? Importante é uma palavra boa. O que importa? O que eu ponho para dentro de mim? O que eu estou trazendo para dentro de mim? E o que eu estou levando e exportando e oferecendo ao mundo? Então é uma troca constante, né? Aquilo que chega até mim, como é que eu levo de volta ao mundo de uma forma que seja melhor? Porque pode chegar uma coisa difícil para mim. Pode chegar uma tristeza, uma dor, e eu sinto isso, eu reconheço isso como parte da natureza humana, mas não fico prisioneira, não fico no trauma, me traumatizando. Tem um senhor que ele dizia assim, um psiquiatra lá do Rio Grande do Sul, e ele dizia o seguinte, a vida nos dá flechadas, você não põe uma outra flecha em cima dessa flechada e fica empurrando e dizendo como eu sofro. Você quer tirar. Você tira a flecha e cura a ferida, e vão para adiante. Porque muita gente quer ficar, eu fui tão traumatizado na infância, então na infância eu não estou mais. Então, legal. O que você aprendeu com isso? Então, é a cicatriz que ficou da onde você tirou a flecha que tem que te dar a lição do que você quer ser lá na frente. Isso. Agora, dá tempo de fazer uma pergunta, Gi? 1 minuto. 1 minuto. Eu vou tentar, então, complementar a pergunta dela. Se ela não consegue ouvir o próprio propósito, como ela silencia propriamente para conseguir escutar a voz da consciência dela? Zazen. Sentar-se em zen. Meditação. Meditação é o caminho. Para mim é. Inclusive, sobre a meditação, eu vi a Monja falando também já sobre a meditação. É uma coisa que a gente precisa falar no ar, Caco. Precisa. Porque muita gente eu não comecei, medita. Me ajudou muito. Então, mas muita gente não medita porque, como definem a meditação, as pessoas não se vê nesse lugar, falam, não consigo. Como não consegue pensar? Você nem tentou? Ô Monja, esse dia eu tava falando aqui, falei na rádio, que antigamente, antes de tanta informação, a gente pensava mais. Por quê? Você parava numa fila, você não pensava na conversa que você teve com não sei quem, você ficava pensando. Hoje a gente não pensa mais. As emoções, elas vão tomando conta, porque a gente tá o tempo todo distraído. E a meditação é isso, é parar pra pensar. Se antes já era difícil, imagina agora. A meditação é uma pausa em que você percebe que existe pensar e não pensar. Aí vamos falar isso no ar, Vamos Monja, falar vem. no ar. Depois eu vou falar da minha experiência. Pensar e não pensar, olha que doideira. Vamos lá, meu braço. O pessoal perguntando da imersão, a gente tem que falar melhor dela no ar. O melhor mix do Brasil. Mix Tudo. Hoje, Monja Coin tá com a gente aqui nos estúdios da Mix. A gente tá falando sobre pertencimento, sobre felicidade. Tem uma coisa que o Caco falou com ela aqui na live, que a gente vai trazer aqui pro ar, que eu acho, assim, cara, fundamental falar sobre meditação. Eu vi uma entrevista sua, Monja, que você falou, assim, que meditar não é não pensar em nada, porque o nosso cérebro, ele não para de pensar, né? Eu queria que você explicasse isso pras pessoas, porque todo mundo é capaz de meditar, né? Então, a gente tem uma ideia que a meditação é parar o processo mental. É. Isso chama-se morte encefálica. E meditar não é morrer, é estar vivo. E perceber que a mente é incessante e luminosa. E se quando nós iniciamos o silêncio, de não estamos ouvindo música, não estamos vendo imagens, nós sentamos de face para uma parede vazia, você começa a observar que tem muitos pensamentos. Que bom! Mas entre um pensamento e outro, há uma pausa. Como pausas musicais.
A música não é um constante, ela tem pausas, por isso que fica até melhor. A nossa mente também, entre um pensamento e outro, há silêncios. E a gente vai começar a ouvir o silêncio, que existe. E é tão bonito isto. E vai perceber de onde veio esse pensamento. Às vezes a gente está sentado, passa um carro, passa uma motocicleta. E você fica pensando, moto, eu tive moto, que moto será essa? Isso é pensamento. Você volta, a moto foi embora. Por que você ainda está com ela? Ela já foi. E você percebe que não há nada fixo, não há nada permanente nesta vida. Nada. Nada, nada, nada. Inclusive os Caco, pensamentos, desapegar. eles são transitórios, né? Porque eu costumo falar que o meu cérebro, às vezes parece que, na verdade, meu cérebro é um macaco alucinado dentro de uma cozinha quebrando tudo. Abrindo todas as portas, jogando as coisas no chão. E aí uma coisa que me ajudou, e eu tenho feito isso já faz mais ou menos um ano, porque eu comecei a tratar ansiedade, estresse, insônia, que eram coisas que realmente me desequilibravam. E aí eu comecei a falar, vou arriscar, vou começar a fazer uma meditação, meio que seja 10, 15 minutos de manhã. Antes de pegar o telefone, antes de ligar a televisão, abrir o computador, falar, não, eu preciso respirar e dar uma limpada na cabeça. E se eu puder dar um conselho do bem, eu vou falar, tentem, porque com certeza o teu dia começa diferente, né, Monja? Aí até uma prática, né, da sua experiência com relação à meditação, o que você daria de dica para uma pessoa que tá querendo começar a meditar, a dar uma limpada, higienizar a cabeça para ter um dia melhor e um caminho mais claro? Vamos ver, eu não sei onde é que vocês estão aqui agora nesse momento. Tá sentado? Muito bem, sinta os pés no chão, mesmo que você esteja num carro em movimento. Embaixo de você está o planeta Terra, a Terra de onde viemos e para onde vamos, e nós somos a vida da Terra. Endireite a coluna vertebral, faça espaços entre as vértebras. A parte nobre do corpo é a cervical. Encaixe o crânio na cervical. Lembra da caveira que está aqui dentro? Cada um tem a sua caveira. Encaixe a sua caveira. As orelhas ficam em linha com os ombros, o nariz com o umbigo. E agora respire conscientemente. Inspire pelas narinas. Devagar, lento, natural. Deixe que a caixa torácica se expanda e o ar entre. E para expirar, faça pela boca, bem devagar, soltando o ar mais lento e mais suave que puder. Faça um som, alguma coisa assim como... Faça isso umas 2, 3 vezes. Depois feche os lábios e observe como está respirando. É só isso, começa por aí. Tive pensamento, que legal, pensamento, você rotula, pensamento. Tive uma emoção, emoção. Reconheça o que está acontecendo com você e perceba que é incessante e luminoso. Nossa, Caco, eu vou ter que colocar uma música. Eu sou incapaz de falar alguma coisa. Mix tudo. Como relaxa, né? Não, é pela primeira vez na história do rádio brasileiro, Na Mix ainda. na Mix, que é uma rádio que é pra frente, Tá. a gente parou o Brasil pra meditar. E você pode Com ter Monja certeza, Coin. Monja. Uma oração que eu sempre faço é ser instrumento de vossa vontade e vossa mensagem. Que aquilo que a gente fale pro bem se propague e que faça sentido na vida de outra pessoa. E o que você acabou de fazer aqui agora, você sabe muito bem que com certeza se conectou com muita gente que estava precisando exatamente dessa mensagem. Então, agora a coisa que eu tenho mais a falar é muito obrigado por você estar aqui com a gente. Porque eu quero ir nessa imersão. é incrível. Ô, Monja, a gente tá recebendo muitas mensagens na live e aqui também no meu @ de casamento. Então eu vou aproveitar que o Cleverson falou aqui, ó, sou casado há 7 anos, mas tem hora que eu não tô feliz no casamento, eu queria paz, só que tá muito difícil. E aqui eu recebi, Giza, por favor, pergunta pra Monja Coin como recuperar um casamento de 13 anos que tá bem gelado, tá há 1 ano assim. Ambos querem manter a relação, mas a gente não consegue, não temos tempo pra nós, temos 2 filhas de 9 anos e não tem rede de apoio. Então eu tô vendo muito em pauta os casamentos aqui, essa infelicidade. Porque a gente cria uma ideia do que é felicidade no casamento. E nós mudamos. A nossa convivência nos transforma. E quando ficamos muito íntimos com alguém, às vezes é uma intimidade tão grande que você perde até o respeito. Que você acha que o outro sou eu. E tem coisas que você nem não deveria falar e fala. A gente nunca deve falar tudo o que pensa. Preste atenção nisso. Não fale, não é porque você ama alguém que tudo que você pensa você vai falar, porque pode dar confusão e briga. Respeite as pessoas. Elas não são você. Você pode estar casado há 50 anos, essa pessoa não é você. Escolha como que você vai falar. E veja as qualidades da pessoa com quem você está convivendo.
Pare de ver defeito. Porque, de novo, é a mesma coisa. Eu só vejo defeito no mundo, o mundo está perdido, eu vou me matar, né? Ou vou sair matando gente na rua porque não tem solução. A mesma coisa é o casamento. Não tem solução? Claro que tem. Está com muita frieza sexual, emocional, vamos esquentar isso. Tem até pomadinha que você passa na pele. Eu tenho uma senhora que eu conheço, que ela é casada há muitos anos, ela só teve um homem na vida, que é o marido dela até hoje, tem 3 filhos homens, e ela faz o tempo todo treinos de sensualidade porque ela quer que o marido esteja sempre com ela sexualmente. Então ela mantém aceso o casamento. Não é ficar esperando o outro vai fazer isso. Eu quero. Eu acho importante esse casamento, eu acho importante essa relação. O que eu faço para esquentar? Deixei gelar? Deixamos juntos. Mas o que derrete o gelo? É calor, é afeto. Comece a gostar da pessoa com quem você vive. Pense nas qualidades desse ser humano. E tem, né? E tem qualidades. Tanto é que muita gente, quando termina, vê tanta qualidade. Como que eu não via isso quando eu estava? Pois é. Não é verdade, Monja? Porque é aquilo que a Monja falou. O nosso cérebro tem a mania de sempre se apegar àquilo que é negativo. Que tragédia. Não, e quando você começa a falar mal de alguém, você vai se convencendo que essa pessoa não é legal. Tem um livro que eu li, que eu já não vou lembrar mais o nome, que tinha um exercício tão maravilhoso. Tinham 2 exercícios que eles me marcaram muito, Monja. Um era, todos os dias antes de dormir, coloque uma música que você goste, pode ser de espiritualidade, pode ser qualquer uma, e revisite o seu dia. Passe por todos os momentos. Você vai perceber que você vai arrancar muitos sorrisos, muita gratidão. Tipo, lembrando daquela conversa, desse papo aqui. Primeiro, que você vai começar a validar coisas lindas que você viveu. E a outra coisa, tava falando, obviamente, né, da gratidão. E qual que era a outra coisa que a gente tava falando aqui mesmo? Agora eu esqueci, Caco. Antes disso, das 2 coisas. De descobrir o que é bom no mundo, na vida, o que é nos bom outros. no mundo, E você. exatamente, nas pessoas. E a outra coisa é, revisite as suas relações, que é com homem e mulher. O que você trocou com essa pessoa hoje? Se foi nada, tá errado. Porque quando você vai revisitando o teu dia, se a pessoa que você convive, se tem relacionamento, se ela não esteve nos momentos mais legais, que seja num olhar, na hora do almoço, na mesa, é ali que você começa a mudar. Mas pra isso você precisa revisitar o teu dia. É isso aí. Não é verdade? E, é uma perceber, né? e perceber onde é que eu falhei hoje, para que amanhã eu não falhe no mesmo lugar. Eu posso ter uma falha diferente. O professor Cortella, no escritório dele, tem uma frase que diz assim: aqui só aceitamos erros inéditos. Isso é muito bom! Erros inéditos. É muito bom. E o lado de... que eu agora vê, né, as perguntas da galera falando com relação ao casamento, a gente tem que também chegar do lado bom, né? Você fala, pô, ele tá falando assim, pô, Monja, eu preciso de algum conselho pra reacender o meu casamento. Fala, olha que legal, ele tá dando valor pro ao parceiro. casamento. É porque eles sabem que tem, estão perdidos. Lembrei outro exercício, além disso. É assim, a Monja falou, quando você fica falando muito mal de alguém, você começa a ver a pessoa cinza. É isso. Mas quando você tem uma pessoa que você não gosta, ou o teu relacionamento, toda vez que você vê essa pessoa, 2 qualidades. 3 qualidades. Só que a pessoa falar com a gente, ela já vai estar brilhando de novo. Isso aí. Porque a gente tem o poder, né, Monja? De olhar com raiva e olhar com muito amor. Até pros nossos inimigos. É isso mesmo. E sabe uma coisa que você falou que eu gostei muito? Quando a gente vê a alma para além do estereótipo que a pessoa tá vivendo aqui na Terra. Todo mundo, até a pior pessoa do mundo, se você olhar, você vê uma alminha ali. Talvez perdida, não é, Monja? É isso aí. Nem tudo tá a gente perdido, ser né? capaz de ver em profundidade o ser humano, né? E reconhecer que às vezes a pessoa está sendo rude, agressiva, ela não está feliz. Uma vez uma jovem de 16 anos veio falar comigo: meu pai está sendo muito rude com a minha mãe e não sei o quê, eu estou sofrendo muito. Eu falei: fale com seu pai. Não, meu pai é importante. Fale com seu pai. Diga a ele o que está acontecendo. Pergunte: você tem outra mulher? Você não está gostando da minha mãe, agora está com raiva dela porque você tem outra? Você está com dificuldade financeira? Qual é o seu problema, meu pai? Quer ajuda? Ele demorou muito, mas falou com ele. E uma semana depois, quando eu voltei, ela disse assim: obrigada, Monja. Ele mudou. Meu pai mudou, ele nem percebeu que ele estava sendo rude em casa. E outra, a gente não percebe quando a gente tá incomodado. Às vezes, quando a gente verbaliza e fala, ufa, era isso. Ai, que bom. Pois passou. então. Mas se a gente não verbalizar... Eu tô com uma pergunta que agora me pegou esse dilema. Qual é a real importância do perdão no budismo? Você vai ter que fazer agora, porque a gente vai pro ar pra encerrar o programa. Tá. Acredita, cara? Eu acho que isso é uma pergunta importante, né? faz Porque um ar muitas vezes antes da gente ir fecha. Essa pergunta acho que é interessante. Então, pra gente fechar. Uma pena que só tem mais 1 minuto. Não, Monja. Tinha que ser um programa de 2 horas. Monja, o que você vai fazer depois daqui? Quer ir pra casa? Marcar uma próxima. Vamos levar a Monja pra casa? Vamos, levar agora. Pra casa. Ela não vai embora. Não, vou pegar a minha Monja e vou esposa levar tá ela comigo. assistindo, com certeza falou, já Que atrás que eu tô vocês acham, fazendo live? janta. Que abraço essa live. Tá incrível, não tá, gente? É demais.
Mix Tudo. Galera, o Caco falou uma coisa, é verdade. A gente foi pra música, não deu nem tempo de falar aqui com vocês. Mas é a primeira vez na história da Mix, a Rádio Mix, galera, que rolou uma meditação ao vivão com Monja Coin. Isso não é muito da hora, Caco? É sensacional. Eu tenho certeza que nas 47 afiliadas que transmitem aqui a Rádio Mix, muita gente parou, respirou e conseguiu encontrar um lugar agora. Com certeza. E você tem uma última pergunta pra ela, né, Tem Caco? uma última pergunta que eu acho importante. É, que a gente tá vendo tudo que tá acontecendo, que nem você falou. As pessoas enxergam só que o mundo tá acabando, que é guerra, é problema, corrupção. Só que a gente tá passando por um momento, né, de transformação. E eu acho que esse momento de transformação também tem uma simbologia muito grande com relação ao perdão. O que a senhora acha da importância do perdão, principalmente nos tempos que a gente tá vivendo hoje? Às vezes a gente pensa perdão como uma coisa, eu puro, maravilhoso, perdoo você, pecador. Não, eu compreendo você. Eu compreendo a situação do mundo, eu compreendo onde este ser humano está agora. E porque eu compreendo, eu acolho. E na hora que eu acolho, não tem mais raiva, não tem vingança, não tem briga, não tem luta. Você se vê no outro. Me reconheço no outro e reconheço aonde o outro está agora. E eu ajudo essa pessoa a sair desse lugar. Mas não é dizer eu ajudo, nós ajudamos. Nós sempre temos que sair da primeira pessoa do singular para a primeira do plural. Nós. O perdão ele tá totalmente ligado à empatia. Empatia, conhecimento, Com o próximo. compreensão, sabedoria e compaixão são os dois alicerces de uma vida plena. Sabedoria é ver a realidade como ela é e agir de forma com ternura, com compaixão, com respeito. É deixar o julgamento de lado, Isso. trabalhar a empatia e o amor pelo próximo. É isso aí. Ai, que demais, gente. aula, meu Deus Eu do queria céu. ficar com a Monja pra mim, não é nem só no programa. Eu queria levar a Monja embora, porque eu acho que eu seria outra pessoa, porque a gente é a média mesmo das pessoas que a gente convive e você tá em conexão com pessoas que vão fazer você pensar, reparar alguns erros, fazer autoanálise, isso vai colocar a gente pra frente. Não tem como. Ô, Caco, a gente é outra pessoa. Falaram aqui que só assim pra gente falar manso. É? Só como a Monja aqui no estúdio. É que esse programa é muito acelerado mesmo, Monja. Mas, Monja, como hoje é sexta-feira, a gente tem que ir embora, eu queria te fazer uma última pergunta pras pessoas que nesse momento estão ouvindo a gente. Vamos falar de relacionamento. Uma pessoa que terminou agora, que tá sofrendo, que não aceita o término, ou tá passando por uma turbulência em casa, perdido ou perdida. Nesse momento, eu queria que você desse um recado final. Respira. Nada está perdido. Você teve uma relação, ela foi boa, foi gostosa, teve começo, meio e fim. Aceite. Pode ser que recomece daqui a pouco, mas não fique brigando, não dê murro em ponta de faca. Respira e diga que bonito que foi, que agradável que foi, que memórias maravilhosas que me deixou e bola pra frente. O que vai acontecer daqui por diante? Não fica olhando pra trás, senão você vai se machucar. E vai machucar alguém. Com Nada certeza. pertence ao ser. As relações nós passamos por elas e elas passam por nós. O que aprendi com essa relação? Dói, machuca, sinto falta. Que gostoso, é porque foi bom. Que eu possa ter mais relações como essa. Nossa, Caco, Monja Coin. Monja, você vai fazer uma imersão, né? Conta pra gente rapidamente, que agora a gente tá aqui no rádio pro Brasil todo. Como é que funciona essa imersão? Vai ser dia 28 de fevereiro, vai ser no período da tarde, lá no templo. Em São Paulo. Em São Paulo, vocês podem se inscrever pelo @Voz e Eu Autêntico. É um link do Instagram. É por lá que você se inscreve, vem com a gente. Não cabe muita gente, a nossa sala é pequena, porque a nossa ideia é individual. E no dia 1º nós vamos fazer online. Quem mora longe, quem mora em outros estados, em outros países, vem com a gente. Faz o seguinte, vamos fazer uma foto com a Monja e aí na descrição a Yas vai colocar essa imersão, tanto online quanto presencial, pra quem não conseguiu anotar agora, colar lá no @MixTudoNaMix, curtir a foto e já pegar essas informações pra gente, quem sabe, né, se encontrar lá nessa imersão da Monja Coin. Monja, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Uma honra. Eu já tô querendo Monja Coin parte 2 no Mix Tudo. Alguém levanta a mão aqui, quem eu quer queria parte 2, parte 3, parte 4. Olha, depois da Monja Coin, numa sexta-feira atípica aqui no Mix Tudo, que geralmente a gente coloca o Fire in the Rabo aqui, Monja. Mas hoje a gente não tirou. A gente tirou o Fire in the Rabo, a gente trouxe a espiritualidade pra gente achar esse centro que muitas vezes é tão distante de nós, né, Caco? Mas que às vezes a gente precisa olhar. Então, nesse final de semana, acalma, respira, não pira, medite, analise.
feliz e faça qualquer coisa que acalme seu ser, né, Monja? Muito bom, é isso aí. Nada de Fire the Rubble, tá? Ah, não, Hoje eu tô peraí, falando isso. calma, não. Não, se bem que a monja sexta-feira, falou. meu. A monja falou que se o teu relacionamento tá morno, é Fire the Rubble que você tem que colocar. É isso. Não foi, monja? É isso aí. Gente, vamos nessa. Aquece. Um beijo pra vocês, bom fim de semana. Segunda a gente tá de volta. Tchau, monja. Obrigada mais uma vez, tá? Obrigada a você, E saúde. siga a gente, @Caco Grandino. Aí, pra te seguir também, Gi, como é que é? Giza.on, tem o da Monja Coin também, né? Que é fácil de achar, né? @Monja Coin, não tem erro. E tem o nosso, @Mix Tudo na Mix. Mix Tudo. De volta segunda-feira, às 6 da tarde.